Aisha é uma personagem amada por todo mundo e isso é um fato, principalmente ao compararmos ela com a Norne, que por muito tempo foi bem odiada pela comunidade por ser chata, arrogante, hipócrita e muito moralista em muitos sentidos. Mas é aquilo, a Aisha não aparece muito tempo na série, muito pelo contrário, ela aparece de início como um bebê após ser resgatada por Rudeus e então no futuro quando ela vai morar com ele que ela vira realmente uma personagem frequente na série. Porém, até o momento, pelo menos no anime, ela nunca foi frequente e sim uma personagem de apoio secundária. Então hoje eu vou contar coisas para vocês, meus amigos, que vocês precisam e vão gostar de saber sobre Aisha Greyhat, a irmã mais nova do Rudeus. Em primeiro lugar, vocês sabiam que o nome da Aisha e até mesmo o nome da Norne foram baseados em personagens de um jogo chamado Ogre Battle: The March of Black Queen? Ele é um RPG bem antigo, como podemos ver nas fotos claramente. E, obviamente, essa não é a primeira referência que o autor de Mushoku Tensei faz a jogos, ou filmes, ou séries, ou mitologias de outras culturas. Ele gosta bastante de nomear personagens com referências, e isso não é uma novidade para ninguém. Em segundo lugar, a Aisha é bem fixada com o fato dela ser a empregada doméstica de Rudeus por conta de como a Lilia a criou, sempre dizendo que este era o caminho a seguir e tudo mais, fazendo ela pensar assim também. Tanto que é por isso que quando eles se reencontraram muitos anos depois, quando ela foi morar em Sharia com ele, ela sempre tentou ser sua empregada pessoal, mas o Rudeus sempre a tratou como sua irmã mais nova, que de fato ela é. Mas sim, ela sempre foi meio profissional como empregada por causa da sua mãe. Em terceiro lugar, mas é um fato bem conhecido que a Aisha, mesmo querendo ser sua empregada pessoal, é a maior brocon do Rudeus que pode existir neste mundo e sempre avança nele quando pode e tem a chance. Ela sempre foi e ainda é muito sugestiva ao falar com ele, enquanto brincava e flertava com o Rudeus. E claro, tudo isso coisas que a própria Lilia a ensinou, dizendo que ela deveria fazer isso por ele, enquanto o serve desde que era pequena. E pensando bem, a Lilia pode não ser muito bem o maior exemplo de mãe que nós já vimos em Mushoku Tensei. Ela ensina umas coisas bem erradas para Aisha desde que ela era uma criança. A boa notícia, por outro lado, é que conforme a Aisha foi ficando mais velha e o Rudeus, obviamente, foi se casando, ela parou um pouco de ser tão brocon com ele e, claro, de sempre se atirar no seu irmão mais velho. Porém, ela ainda é muito afetiva com ele e sempre demonstra muito carinho pelo seu irmão. Em quarto lugar, a Aisha também tem o seu lado meio pilantrinha, meus amigos, já que mais pra frente ela acharia os templos que Rudeus tem para cada uma de suas esposas, sendo pervertido como ele é. Nessa segunda temporada nós vimos o templo da Roxy, onde ele guarda uma calcinha da Roxy. Mas o Rudeus não parou por aí, ele tem um templo para todas as suas esposas e guardando, obviamente, calcinhas delas também, e a Aisha encontrou isso. E então, usando este mesmo conhecimento, ela faz o Rudeus fazer o que ela quiser, ameaçando revelar a existência de seus objetos divinos que não são tão sagrados assim. E claro, o Rudeus come na mão dela por causa disso. Em quinto lugar, e agora na época da escola, tanto a Aisha quanto a Norne frequentaram uma escola de milis, na época em que ainda estavam lá. Ali seria mostrado que a Aisha é mais talentosa que a Norne e um pouco mais inteligente também. E por causa disso, a Norne acabaria criando meio que um ressentimento e raiva pela Aisha, já que elas eram constantemente comparadas, sendo a Aisha melhor que a Norne. Porém, por outro lado, a Aisha também sentia inveja e raiva da Norne, afinal, não importasse o que acontecesse ou o que fizesse, a Norne era a filha da esposa principal e a Aisha da empregada. A Lilia sempre foi muito dura e rígida com ela, enquanto a Norne era mais livre e podia fazer o que quisesse. Da mesma forma que a sua mãe tratava até mesmo a Norne melhor do que ela, e sua infância obviamente foi muito manchada por causa disso. A Aisha era uma criança, não uma empregada,
e a Lilia criou ela assim. Agora, em sexto lugar, como sabemos, a Aisha é conhecida por ser fofa, ardilosa, manipuladora e muito inteligente. Todas características que se completam de uma maneira não tão boa. Ela também não tem muita consideração pelo seu alvo quando ela está usando de alguma das formas que ela é capaz de fazer. Tanto que, durante a época em que Rui Gerd estava com ela, a Aisha meio que usou suas habilidades para manipular várias vezes o Rui Gerd, chegando ao ponto onde ele até mesmo reclamou sobre isso. E sabemos que o Rui Gerd é muito paciente com crianças e adora elas, então ele reclamar com a Aisha porque ela estava ultrapassando os limites é uma coisa bem rara de se ver. Em sétimo lugar, a Aisha também, por outro lado, tem um lado pervertido. Eu não sei se é o sangue Greyheart correndo em suas veias ou se foi pela forma que a Lilia a criou, sempre incentivando ela a fazer coisas com Rudeus, se possível. Mas a Aisha não tem problema algum com Rudeus a ver pelada, e na verdade ela gosta disso. Além deles também já terem tomado banho várias vezes juntos por insistência dela e apenas dela. Mas sim, a Aisha tem um lado mais sapeca e eu não sei realmente se é o sangue Greyheart como o Rudeus e o Paul, ou se de fato a Lilia estragou a sua filha em sua criação. Agora, em oitavo lugar, uma das coisas favoritas da Aisha é jardinagem, meus amigos. Ela ama criar plantas e cuidar do jardim de sua própria casa. Porém, ela normalmente é proibida de fazer isso pela própria Lilia, sempre que elas estão em horário de serviço, sendo mais uma das coisas que sua própria mãe faz e que cortam o barato da nossa queridíssima empregada Aisha. Em nono lugar, e um pouco mais cedo, eu falei sobre a Aisha ter inveja e raiva da Norne por causa dos tratamentos diferentes e tudo mais, certo, amigos? Além disso, a Aisha acredita fortemente que ela não é tão amada pela sua família quanto a sua meia-irmã é. Exatamente, a Aisha por muito tempo teve problemas em aceitar o amor da sua própria família, achando que eles amavam mais a Norne do que ela, tanto que o Rudeus, que sempre tratou elas iguais e gostava muito da Aisha, fez com que ela se apegasse muito mais a ele, se vocês verem. Ela é mais apegada ao Rudeus do que a sua própria mãe. Isso é claro, a Lilia é muito fria e rígida, ensinando a Aisha a trabalhar desde criança, enquanto a Norne era muito mais privilegiada, podia brincar e tinha mais espaço do que ela. Além disso, Claire Latreia, a mãe da Zenith e meio que uma avó para a Norne e para a Aisha, sempre olhou com desdém para a Aisha e ficava muito nervosa com o fato de que ela tinha mais talento do que a sua própria neta. E inclusive reforçando o talento e a ideia do quão talentosa a Aisha é, meus amigos. Para vocês terem ideia, a Aisha é tão inteligente desde nova que ela é considerada um gênio pela sua família, até mesmo pelo Rudeus. Desde muito cedo, a Aisha é muito inteligente, sendo realmente uma linha fora da curva. Agora, em décimo lugar, vocês se lembram que a primeira interação do Rudeus com a Aisha, após ela deixar de ser um bebê, foi quando ele salvou ela do Pax durante o começo do anime, certo? Então, desde aquele dia, a Aisha não apenas vê Rudeus como seu herói, como também tem um boneco do Rudeus em seu quarto, da mesma forma que ele tem da Roxy e das outras. E realmente parece que o sangue vai longe, porque a Aisha tem várias semelhanças com o Rudeus. Em 11º lugar, o Rudeus sempre teve o sonho de comer comida japonesa novamente neste mundo, onde ele já falou sobre comida japonesa para todas as pessoas ao seu redor, principalmente com Nana Roche, que ela também vem de lá. Por causa disso, Rudeus fez vários esforços para introduzir um pouco da culinária japonesa neste novo mundo, e a Aisha, que também queria que Rudeus comesse o seu famoso arroz, a sua famosa comida japonesa, plantou arroz por conta própria na esperança de conseguir fazer isso, e ela fez isso mesmo sabendo que o clima de Sharia não é nada propenso para o cultivo de arroz. Na verdade, é muito pelo contrário. Em 12º lugar, e eu já falei sobre o Rudeus do futuro aqui no canal algumas vezes, certo? Principalmente para explicar um pouco mais sobre ele e tals. De acordo com o diário deixado pelo Rudeus do futuro, a Aisha é o único membro de sua família que apoiou em
incondicionalmente Rudeus no futuro. Não importa o quão baixo ele tenha caído e o quanto que ele se isolou das pessoas, Aisha sempre deu apoio para o Rudeus. Ela sempre esteve com ele e fez o máximo possível dentro de seu alcance para o seu irmão. A Aisha é um dos membros mais leais da família para com o próprio Rudeus, e nós vemos isso em várias vezes na série. Em 13º lugar, e uma certa hora na obra, o Rudeus acabou conhecendo o Rei Dragão Perujos, e não apenas ele, como seus amigos e sua família também o conheceram, onde quando Aisha foi o conhecer, ela não apenas se deu muito bem com ele, como ela também ganhou o respeito de Perujos e foi permitida ir e vir do seu castelo o quanto que ela quisesse, algo que pouquíssimas pessoas podem fazer. Em 14º lugar, como sabemos, a Aisha é bem malandra e esperta. Em qualquer situação que ela se encontre, ela vai conseguir negociar o que quer que precise para se colocar em uma posição mais vantajosa do que antes. Ela é um talento natural para isso. Tanto que, durante o tempo dela com o Rui Gerd, ela usaria as habilidades de luta dele para negociar em algumas situações mais difíceis, digamos assim, usando suas proezas físicas para talvez intimidar pessoas. E claro, ela não teve escrúpulos em fazer isso, como eu já disse, o que irritava bastante o Rui Gerd por sinal. Ou seja, ela é natural, ela é simplesmente um talento nato. Além disso, também foi ela quem analisou rotas mercantis para achar o melhor caminho e, claro, o mais rápido para que eles chegassem até Sharia, mostrando, é claro, novamente, o seu intelecto genial e avançado. Em 15º lugar, e como eu disse, ela é um gênio. E isso vai a um ponto onde Aisha aprendeu a ler, escrever, fazer matemática e a sua história em apenas um ano, não tendo mais nada que eles pudessem ensinar a ela em miles. Além disso, quando ela tinha apenas 10 anos de idade, ela chegou no nível elementar no estilo espada do deus da água. Junto disso, na época em que ela começou a viver com o deus em Sharia, não muito tempo depois disso, apenas alguns anos, ela já tinha o rank elementar em todos os 6 tipos básicos de magia. E tudo isso porque ela não se esforça em aprender magia ou esgrima. Claro, mais pra frente o Rudeus vai ensinar sim ela quando ele tem tempo, mas até agora ela nunca se esforçou. Ela aprendia isso enquanto aprendia outras coisas mais úteis, como fazer tarefas domésticas e outras coisas, mostrando que a Aisha, não importa o que ela faça, de fato ela se sai surpreendentemente bem. E agora vamos entrar em uma área com um pouco de spoilers, meus amigos. Até agora eu dei alguns spoilers, poucos, mas eu dei. Porém, a partir de agora teremos spoilers pesadíssimos, então segura suas coisas e vambora. Em 16º lugar, mais pra frente, o Rudeus terá um filho chamado Ars com Aerys, que inclusive eu odeio esse moleque do fundo do meu coração. A Aisha se tornou muito próxima de Ars, que é seu sobrinho, onde durante um capítulo de uma história secundária da web novel que foi excluída pelo autor graças a um bom Deus, porque se não fosse excluída eu piraria, é uma história simplesmente sem pé e sem cabeça, uma história horrível, então sim, ela foi excluída. Nessa história, eles se dariam muito bem, e o Ars teria se confessado para Aisha, e então ela acabaria seduzindo ele e fazendo coisas com ele. Coisas que inclusive seriam descobertas pelo Rudeus e pela Sylph. O Ars então acabaria declarando que quer estar com a Aisha, e então Aerys simplesmente o deitaria na porrada com força, enquanto a Aisha sugeriu até mesmo fugir com o Ars por causa da desaprovação do Rudeus e da Aerys com este relacionamento. E depois disso aconteceriam algumas coisas bem que eu não quero falar aqui e que sinceramente eu não quero nem pensar sobre isso porque é muito ruim, meu Deus do céu. Porém, eu vou trazer um vídeo apenas sobre isso para a minha infelicidade e para a sua felicidade. Então logo logo esse vídeo está no ar, então espera um pouco. Agora em 17º lugar, mas fiquem tranquilos amigos, porque essa história viajada entre Aisha e seu sobrinho parecem tanto uma fic que não combina em nada com Mushoku Tensei que os fãs se revoltaram completamente e tacaram tanto hate que o autor simplesmente apagou isso. E sério, ainda bem que foi apagado, porque isso não parece nem um pouco como Mushoku Tensei. Parece muito uma fanfic de um cara que estava tendo fantasias sobre isso. Então, eu sinceramente não sei por que o autor escreveu essa bomba que foi esse capítulo, mas foi apagado. Ainda bem.
Agora, em 18º lugar, mais tarde no futuro, a Aisha também se mostraria ser uma grande empreendedora ao criar a companhia mercenária Rude, usando apenas os recursos que ela tinha disponíveis para fazer tal coisa. Onde ela fez isso com Linia porque Linia queria pagar de volta para o deus a dívida que ela tinha com ele, enquanto a Aisha, por outro lado, queria a ajudar e tinha seus próprios objetivos. Onde a Aisha é a vice-presidente da companhia. E agora, por último, mas não menos importante, em 19º lugar, e falando ainda nos mercenários Rude. Eu já falei várias vezes aqui no vídeo alguns dos motivos pelos quais a Aisha e a Norne não se dão nem um pouco bem. Porém, como pessoas civilizadas, com o tempo elas passaram a realmente conversar melhor, se dar melhor e, claro, fazerem as pazes, conseguindo se dar bem e deixar as diferenças de lado. Uma hora, elas acabariam até mesmo morando juntas, e foi nessa época em que Aisha começou a companhia Rude, com a ajuda do Rudeus. Mas, e aí amigos, o que vocês acharam desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado das coisas sobre a Aisha, a nossa empregadinha favorita. Se gostou, já sabe, como sempre, deixa o gostei aí embaixo para ajudar mais pessoas a assistirem meu vídeo e, claro, ajudar o meu trabalho. Se inscreva no canal também, porque assim você me apoia muito e fica por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.